agora é hora da entrevista com a deputada Caroline de Toni, que é presidente da CCJ, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, que analisa a constitucionalidade das matérias. Deputada, vai chegando aqui a nossa transmissão, ao nosso jornal, ao Brasil Agora. Deputada, agradeço a sua presença aqui no nosso jornal e já começo perguntando, deputada, a CCJ tem tido um protagonismo em pautas que vão ali de encontro, né? Na verdade, divergindo do que o governo Lula tem decidido. Por exemplo, a questão da definição de armas, né? Que a CCJ, inclusive de autoria da senhora, né? Esse projeto que confere aos estados a possibilidade de analisar sobre o porte e posse de armas, a questão das saidinhas e várias outras propostas. Na sua avaliação, a CCJ tem cumprido um papel de enfrentamento ao governo Lula? Bom dia novamente. Bom dia, Murilo. Bom dia, Yasmin. Então, nós temos na CCJ um contraponto à atual linha, né, do governo federal, mas não no sentido de enfrentamento, mas no sentido de respeito também às pautas de oposição, das quais, inclusive, os deputados federais mais votados do Brasil foram os deputados atualmente de oposição e que também merecem ter voz nos seus temas, nas suas pautas, né? Então, por exemplo, essa questão do armamento, só para falar, que nós temos o PLP 108 pautado hoje de minha autoria, ela vem para corrigir algumas distorções que foram feitas desde o início desse governo. Nós tínhamos antes, com o governo Bolsonaro, uma política de acesso às armas, de valorização do cidadão ter acesso à sua arma de fogo, e quando viemos para esse governo, é uma restrição muito grande que se apresenta, fazendo com que até mesmo o tiro esportivo, cuja modalidade olímpica foi a primeira medalha que nós ganhamos no Brasil, os próprios atiradores viessem conversar conosco de que não estão tendo acesso nem à munição para poder treinar. Ou seja, desvirtuando totalmente o sentido de que, inclusive, tem nisso uma prática de séculos, né? Além disso, a questão das armas, por exemplo, nós temos, por exemplo, em Santa Catarina, um grande problema dos javalis, que é uma espécie invasora que vem destruindo lavouras, destruindo cercas, tudo por onde passa, um problema para a nossa agricultura. E, no entanto, o atual governo, por meio do IBAMA, restringiu a caça, no início do governo, dos javalis. Inclusive, eu tinha enviado uma emenda para a Embrapa de R$500 mil para fazer o controle dos javalis, para não destruir as plantações, e a Embrapa comprou equipamentos de informática com esse valor, não me dando retorno, fazendo com que a gente buscasse outras alternativas, porque os atiradores estavam fazendo mais controle dessa praga, que é no nosso estado, do que a própria Embrapa. Então, fazer com que o estado de Santa Catarina, por exemplo, edite uma lei, como fez o governador, autorizando a caça desse animal que tanto prejudica a agricultura, fosse agora declarada inconstitucional porque a competência seria única e exclusivamente da União, é uma injustiça porque a gente não tem essa sensibilidade para com a realidade local. Então, a gente está tentando corrigir essas distorções para que o acesso às armas, nesse sentido também, possa vir a trazer benefícios para a sociedade, como é esse caso aí dos javalis, foram abatidos, segundo o secretário de Agricultura, o controle foi feito pelos caçadores no ano de 2023, nos anos anteriores, e agora não estava mais sendo feito, e os agricultores estavam se queixando bastante. Então, a nossa mentalidade é de delegar o poder e dividir o poder também para os entes da federação, nesse caso aí, porque a gente entende que as realidades locais são melhor atendidas quando se tem esse olhar mais perto do problema. É isso. Deputada, bom dia. Obrigada por participar aqui com a gente do Brasil Agora. Deputada, a senhora falou desse projeto que possivelmente deve estar na pauta hoje, mas ontem também teve uma aprovação de uma proposta lá na CCJ que traz ali questões de penalidades para invasores de terra, que é um assunto também que a oposição faz ali coro e que tem um embate duro com o Palácio do Planalto. O que propõe esse projeto que passou ontem lá na CCJ? Então, esse é um dos projetos do pacote da CPI contra as invasões MST, que nós tivemos uma CPI o ano passado na Câmara, onde vários projetos foram propostos. Um desses projetos é o 709, foi aprovado ontem, que ele impede, né, o invasor de terra, a pessoa que está participando do movimento de invasão de terra, de receber benefício social,
de entrar no serviço público por meio de concurso público e também de celebrar contrato com o poder público. Isso é para desestimular as pessoas que são cooptadas por esses movimentos de ir lá fazer invasão de terra, porque o esbulho possessório é crime, o movimento se utiliza de pessoas, muitas vezes, que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão ali emocionalmente abaladas, é feita uma promessa para elas ingressarem, invadir terra, na expectativa de ter um pedaço de terra, e no entanto, essas pessoas, a gente descobriu na CPI, por exemplo, eu participei, ficam 10, 20, 30, 40 anos sem ter a titulação de terra, sem ter o sonho da terra realizado, né, de ter a sua propriedade. E esses movimentos mantêm pessoas em situação análoga à escravidão, fazem com que elas trabalhem sem remuneração dentro do movimento e não tenham acesso a esse benefício aí de ter a sua independência financeira. Muitas dessas pessoas foram testemunhar e agora a gente tem um pacote anti-invasão. Muitos desses projetos estão tramitando na Câmara, foi dada a urgência desse projeto, inclusive no plenário da Câmara dos Deputados, ou seja, o presidente Lira também está atento a essa pauta. Nós tivemos aí 40 invasões no mês do Abril Vermelho, ou seja, o MST, mesmo tendo um governo que apoia o movimento, mesmo assim continua invadindo terra para pressionar o governo para fazer uma suposta reforma agrária que há mais de 50 anos é feita e não chega ao seu termo, para supostamente atender aí 70 mil famílias, sendo que eles têm mais de 80 milhões de hectares de terra em assentamentos, mas não chegam a fazer as próximas etapas, que é dar a regularização fundiária e dar o título para as pessoas. Aliás, quem mais fez regularização fundiária nas últimas décadas foi o presidente Bolsonaro, com a entrega de 400 mil títulos de terra. E o PT, que diz defender essa pauta, não chega a concretizar porque quer manter o clientelismo político, quer manter essas pessoas refém de movimentos sociais, obrigando elas, inclusive, a votar nos candidatos deles e tal. Então, é um sistema que mantém cativa as pessoas, e o que a gente quer é dar independência para essas pessoas e dignidade, coisa que a gente viu que o movimento não traz para essas pessoas. Teremos hoje análise de vetos presidenciais no Congresso Nacional, inclusive vetos do presidente Lula a saidinhas, né, que são aquelas saídas temporárias bastante discutidas pelo Congresso. Na sua avaliação, o governo Lula terá uma derrota no plenário do Congresso Nacional nesse e em outros assuntos? Olha, nós acreditamos, nós temos a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente da Câmara Federal e do Senado, é uma frente mista, né? Que tem vários vetos a serem analisados, inclusive a questão da saidinha, ela foi aprovada com ampla maioria, seja na Câmara, seja no Senado, devido aos problemas que nós temos visto, né, dos presos saem na famosa saidinha, voltam a delinquir, voltam a cometer crimes, ou seja, há um desvirtuamento e a maioria nem volta para a prisão, então aproveitam disso para fugir das suas obrigações com a justiça, e devido a esse clamor social, devido a esse pedido brasileiro, os deputados maciçamente votaram a favor de acabar com as saidinhas, e nós temos convicção de que hoje, caso realmente se confirme a sessão, né, porque ela tem sido adiada, mas eu acredito que vamos votar hoje todos os vetos. Eu acredito sim que vamos derrubar o veto às saidinhas para que essas correções aí, para que não tenhamos impunidade no Brasil, porque as leis penais são cada vez mais a favor de quem comete crimes e as vítimas são esquecidas no direito brasileiro. Então, essas correções, nós, enquanto parlamento, somos chamados a fazer e fizemos e entregamos isso para a sociedade brasileira. Deputada, antes de encerrar aqui com a gente, queria a avaliação da senhora com relação à articulação que está sendo feita entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. A senhora acha que o governo está conseguindo ter esse diálogo, ou essas brigas públicas acabam que atrapalham ou até mostram realmente que a articulação está ruim dentro do parlamento? Olha, eu acredito que devido às declarações públicas, né, do próprio presidente Lula, seu ministro Haddad e as falas dele com relação a esse ministro, ao vice-presidente, mostra muito ruído no governo, muita desorganização. A gente já avisava que esse desgoverno não iria dar certo, então isso normalmente se reflete na Câmara. Eu não tenho contato com esse tipo de articulação dentro do Congresso Nacional, porque sou oposição, então não participo dessas conversas, mas acho que isso prejudica o Brasil.
Mas a própria eleição do Lula, eu como deputada da oposição, acho que prejudica o Brasil, porque é um governo que parece que está perdido, que não quer ter controle das contas públicas, ao contrário, um governo que só gasta, quer gastar cada vez mais, e esbanja, né, inclusive o dinheiro do povo brasileiro com viagens internacionais, colocando sigilo em dados públicos, gastando o dinheiro do contribuinte sem responsabilidade. Então a gente sabe que isso não vai acabar bem, a gente tem avisado desde antes das eleições, mas agora a questão é enfrentar e tentar minimizar os danos à sociedade brasileira. Então, nossa entrevista, a senhora começou dizendo aqui que a CCJ faz esses contrapontos ao governo do presidente Lula. Vou lembrar da eleição da senhora, né, em que alguns dos seus opositores diziam ali temer que a CCJ fosse usada ali, né, para algumas pautas ligadas ao bolsonarismo. O que a senhora continua dizendo aos seus críticos lá na condução da CCJ, quando eles indicam que a CCJ seria usada ali apenas para uma oposição ao governo Lula? Como que tem sido o diálogo com a oposição aos bolsonaristas dentro da Comissão de Constituição e Justiça? Olha, toda semana a gente faz a reunião com os coordenadores, eles indicam as pautas a serem colocadas e a gente tem feito, sim, uma pauta que tem projetos desde a direita, o centro e a esquerda. Então, a gente contempla deputados de esquerda, de centro e de direita. Mas como a gente percebe que os deputados de centro e direita estão mais organizados, eles estão conseguindo inverter mais a pauta com os itens de direita e, sobretudo, as questões do agronegócio. Eles têm feito uma força muito grande de apoiamento desses projetos, aprovando vários temas, como o que foi aprovado ontem, que foi uma resposta ao Abril Vermelho, porque a sociedade clama por proteção à propriedade privada. Mas, no entanto, a pauta, se vocês forem pegar, ela tem projetos de todos os deputados. A gente tem mantido, sim, esse equilíbrio na distribuição da pauta, mas, com certeza, como uma casa política, é natural que haja o debate político, é natural que, diante de um problema, por exemplo, chegou agora a PEC das drogas, nós vamos ter que designar a relatora, ela veio do Senado, então é uma PEC que não foi nem eu que estou provocando esse assunto, mas é um assunto que vai ser debatido na CCJ, e eu acho que isso é natural e é um campo legítimo de debate de todos os temas aí, seja do governo, seja temas públicos que estão sendo colocados aí na mesa. Tá aí, então, explicações, ponderações da presidente da CCJ, deputada Caroline de Tônia, a quem eu agradeço pela entrevista, sempre bem-vinda aqui ao Brasil Agora, viu, deputada? Muito obrigada, Murilo, muito obrigada, Yasmin, um bom dia a todos.